Fala, meu ilustre, tudo bem? Olha nós aqui outra vez e dessa vez pedir novamente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo, dê o seu like, comente o vídeo, faça um Pix. Esse canal ainda não é monetizado, é um canal conservador de direita e quando você no mínimo se inscreve ou dá o seu like, você está dizendo para a plataforma que esse canal tem relevância e ele vai ficar em evidência. Nesse ano de 2022, nós precisamos de muito mais canais conservadores para trazermos à luz informações que a grande mídia não traz, certo? Quero contar com você. Bem, pessoal, vamos falar aqui diretamente para o eleitor da capital paulista, aliás, para todo o estado de São Paulo. Dentre muitas coisas boas que o governo Bolsonaro trouxe para o cidadão brasileiro, eu quero citar três e focar em uma. A primeira, ele trouxe o civismo para o povo brasileiro, né? As cores verde e amarela, o amor e respeito à bandeira do Brasil, o hino nacional. Veja aí aquele 7 de setembro do ano passado, que coisa memorável, né? Um primeiro dia da independência do Brasil em que o cidadão brasileiro saiu de todas as partes da nação para a capital do país, Brasília. Uma coisa pacífica, assim, grandiosa, mostrando o civismo retomado, né, pelo povo brasileiro a partir da iniciativa de um presidente que é estadista e que ama a sua pátria, o presidente Bolsonaro. Outro fato também que Bolsonaro revolucionou desde que assumiu o seu mandato foi mostrar para o brasileiro qual é o perfil de militante político dos membros do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte. Ele mostrou que existe uma Suprema Corte, muita gente não sabia, e que essa Suprema Corte desrespeita a Constituição, porque a Constituição diz que os três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, são distintos, mas harmônicos entre si, e essa Suprema Corte, que é um dos poderes, não tem buscado a harmonia, pelo contrário, tem feito militância política contra um governo sério, que é o governo do presidente Bolsonaro. Então ele mostrou isso e o Brasil hoje sabe, né, que existe uma Suprema Corte composta por 11 ministros e a maioria absoluta deles esquerdistas, comunistas, socialistas e outros istas mais. E, por fim, Bolsonaro mostrou ao povo brasileiro que a composição de membros do Congresso Nacional, nas duas casas do Congresso, né, a Câmara Federal e o Senado, precisa ser revista. Não é você votar no cara porque ele é um ator, que você é fã dele, que ele é um cantor, que você é fã dele, né? É porque ele é um artista que você é fã. O Bolsonaro mostrou que o brasileiro tem que saber separar as coisas, né? A Câmara Federal, principalmente, é um ambiente onde o cidadão que para lá vai tem que ter conhecimento mínimo, né? De noção de leis. Ah, mas o cara pode contratar assessores, então por que não elege o assessor, se tem essa capacidade técnica? Então deixe, né? Bolsonaro trouxe à luz, olha, deixe de votar no cara porque você é fã dele em uma área artística. E eu quero chamar a atenção do eleitor de São Paulo exatamente por isso. Outra coisa também foi que Bolsonaro mostrou que aquele voto de protesto é o voto mais burro, mais idiota que existe. Em 2010, São Paulo elegeu como a segunda maior votação para deputado federal da história, não de São Paulo, mas do país, o palhaço Tiririca, Francisco Everardo, né? E qual foi o mote da campanha de Tiririca? Voto de protesto, fazendo gozação. Olha, voto em Tiririca porque pior não fica, né? Eu vou fazer o que em Brasília? Me perguntam. Eu não sei, eu vou lá saber, eu vou chegar lá para saber o que eu vou fazer. Outra tirada do Tiririca foi essa, né? Você votando em Tiririca, você vai estar ajudando a família brasileira, principalmente a minha. E de fato ajudou a família dele e também de amigos dele. Já no primeiro ano de mandato de Tiririca, em 2011, colocou mais de 11 assessores parlamentares sem nenhuma competência técnica
amigos, artistas deles, humoristas, que ganhavam no mínimo R$ 8.000 por mês, dinheiro meu e seu, né, que aí não é só o dinheiro de São Paulo, é o dinheiro da União, dinheiro meu e seu, e sem a obrigação de comparecer ao gabinete do deputado ou na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Ou seja, ganhar R$ 8.000 naquela época, né, por mês, sem precisar comparecer a Brasília, é uma pilantragem praticada por esse palhaço que se tornou deputado, né? Embora artisticamente eu valorize e gosto muito do Tiririca, como político ele é tão hipócrita, tão demagogo e tão aproveitador quanto muitos que ali estão. Então, Bolsonaro mostrou isso, né? Esse voto de protesto é um voto idiota, é um voto burro, que você permite não só que vá para lá um incompetente, como foi o caso de Tiririca, inclusive Tiririca teve que fazer prova pessoal de que sabia ler e escrever. Esse cara, quando teve a sua ascensão a partir de 1996, certo que ele pode não ter tido a oportunidade de estudar lá no passado, mas depois que fez sucesso com Florentina, que foi para a televisão, não poderia e tinha condição de pagar uma professora, um professor particular para lhe ensinar a ler, lhe ensinar a escrever, lhe ensinar a fazer contas, mas não se interessou por isso e teve que fazer prova pessoal porque pairou uma dúvida de que ele não soubesse ler e escrever, que como é que o cara vai criar leis, vai legislar e não sabe nem ler e nem escrever, pelo amor de Jesus Cristo. E aí esse camarada foi eleito como o segundo mais bem votado da história do Brasil para a Câmara Federal, com mais de 1.300.000 votos, perdendo à época apenas para o saudoso, esse sim, um grande cidadão, um grande patriota, inteligentíssimo, Enéas Carneiro. Olha para você ver o disparate, né? O primeiro colocado era um gênio, o segundo colocado um palhaço que não sabe nem ler e nem escrever. E acredite, Tiririca foi reeleito em 2014, agora com 1.016.000 votos, ou seja, teve uma perda de votação, mas conseguiu mais de 1 milhão de votos novamente. Voto de protesto, não foi voto pela relevância do seu mandato, porque o cara, ele está lá há 3 mandatos e só subiu na tribuna entre 2010 e 2014, né, apenas uma vez, aliás, em 2017, apenas uma vez. Como é que um deputado sobe à tribuna livre da Câmara dos Deputados em 2 mandatos apenas uma vez para discursar? É porque não tem nada para falar dentro do seu mandato. E essa única vez que Tiririca subiu na tribuna da Câmara Federal para se expressar, foi para fazer um teatro demagógico, né, dizendo que não estaria se candidatando à reeleição no ano seguinte, no ano de 2018, porque estava decepcionado com a Câmara Federal, estava decepcionado com a política, com os políticos que compõem aquela casa. Olha só. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu subo nessa tribuna pela primeira vez e pela última vez, não por morte, porque estou abandonando a vida pública, já dei meu depoimento na entrevista. Esse pilantra passou de 2010 a 2014, primeiro mandato, de 2014 até 2018, e só no final do seu segundo mandato ele veio descobrir que ali naquela casa tinha um bando de pilantras e se envergonhar da política. Você teria se envergonhado no primeiro ano, rapaz. Fez todo aquele teatro, chorou. Aliás, se você ver esse vídeo do discurso de Tiririca no YouTube, né, se queixando, né, da política, mais de 20.000 comentários e todos eles elogiando, isso aqui é um político de verdade, palavras sinceras e tal, tudo elogiando o cara por aquele discurso demagógico e teatral que ele fez. Tanto demagógico o discurso, que ele falou que estava saindo da política, de cabeça erguida e tal, só que no ano seguinte, em 2018, ele se candidatou novamente. Prova inequívoca de que tudo não passava de um teatro, de que tudo não passava de uma enrolação para enganar o eleitor paulistano, você, eleitor paulista, né? E aí em 2018 foi candidato de novo e o povo imbecil, o eleitor idiota de São Paulo, conferiu mais um mandato para
Francisco Everardo, o Tiririca, né? Conseguiu mais um mandato, ele está em seu terceiro mandato consecutivo, meu irmão, de 2010 a 2022, e com certeza vai se candidatar novamente e você vai votar nesse cara. Me mostre um projeto relevante de Tiririca, pelo amor de Deus, né? Aí é você votar no voto de protesto. Mas hoje em dia esse negócio de voto de protesto não cola mais. Bolsonaro mostrou isso, né? Então, não vote em artista porque você é fã dele. Você é fã pelo trabalho artístico da pessoa, né? Do cantor, da cantora, do ator, da atriz, né? Do humorista ou da humorista, né? Você é fã do trabalho artístico dele. O que passar disso, você deve, como eleitor, avaliar com muito cuidado. Então, eu espero mesmo que o eleitorado de São Paulo não reconduza à Câmara dos Deputados o palhaço Francisco Everardo, conhecido como Tiririca, porque se votar nesse cara, pior do que tá, fica.